Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia do nono ano do Ensino Fundamental do segundo bimestre. Hoje nós teremos uma aula super bacana. Eu gostaria mais uma vez de dar, sejam todos bem-vindos, alunos, professores, PCNPs das 91 diretorias que nos assistem nesse momento, seja pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook ou pela TV Educação, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui hoje com a professora Andréia. Tudo bem, professora? Oi, professora Milene, boa tarde. Boa tarde, estudantes, professores, PCNPs. É com muita alegria que a gente começa mais uma aula de Geografia. Então, para a aula de hoje, nós vamos ter uma temática super bacana, que é diversidades no espaço geográfico, uma aula que vem aí contribuir com os estudos de vocês, traz aí uma ampla discussão sobre essas questões ligadas à diversidade no espaço geográfico, E essas aulas, elas são aulas feitas em parceria, feita com colaboração da equipe curricular de Geografia da Coped. Então, gostaria de agradecer aqui aos professores, vai aparecer para vocês o nome, a professora Andréia, que está aqui presente com a gente, a professora Mariana, que está sempre aí presente nos vídeos, que nos acompanha, nos apoia, eu, que sou a professora Milene, e o professor Sérgio também, que sempre está nos apoiando durante as aulas. Então, lembrando que essa é uma aula do nono ano, do segundo bimestre, e eu vou pedir para que vocês anotem aí o que vamos trabalhar, que são aquelas informações iniciais da nossa aula. Então, vocês podem acompanhar aí na tela de vocês algumas informações bem importantes ligadas ao que nós vamos trabalhar. Só lembrando que é uma aula do nono ano, do segundo bimestre. E olha a habilidade de hoje. Selecionar, elaborar e interpretar dados, informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. Lembrando que essa é uma habilidade do currículo paulista. A unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, o objeto de conhecimento, leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar a informação geográfica. Certo? Então, a gente vai dar início a essa aula, que tem uma temática super bacana, Eu aqui, a professora Andréia. Então, nós vamos dar início à aula, professora? Isso, professora Milene, estudantes, A gente tem diferentes etapas da nossa aula, Nós temos um momento de retomada de conceitos, depois nós temos algumas atividades, algumas sugestões de atividades para que vocês possam cada vez mais aprofundar os seus estudos. E a gente sempre gosta de deixar aqui a recomendação para você continuar esse diálogo com seus colegas, com os professores, não só o professor de geografia, mas professor de história, de outras áreas do conhecimento, porque o tema que a gente traz aqui hoje ele é muito amplo, Ele tem diferentes interpretações e é sempre bom a gente aprofundar os nossos estudos. Então, acompanhem conosco na tela, uma retomada dos conceitos que foram trabalhados na aula anterior. O primeiro conceito, desigualdade, condição que indica ausência de equilíbrio. Então, quando a gente está falando de desigualdade de renda, desigualdade de saneamento básico ou de acesso à internet, a gente pode relacionar a este termo. O segundo, que aparece para vocês na tela também, é a questão da diversidade. A condição que indica diferença nas características, Então, ou seja, ela tem outro significado. Ela não indica desequilíbrio, mas sim diferenças entre elementos, Então, ao longo dessa aula, a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais, porque as sociedades humanas, por exemplo, apresentam uma grande diversidade cultural. Isso significa que há diferentes culturas na humanidade e isso é apenas uma diferença e não uma desigualdade. Para começar esse exercício da gente retomar os conceitos, nós trouxemos duas imagens, não é isso, professora Milene?
Isso mesmo. Então, vocês vão poder acompanhar aí essa leitura inicial de duas imagens, né? Nós vamos fazer uma breve leitura em conjunto, mas eu não vou falar muito sobre as imagens, porque nós vamos ter um exercício, a gente não pode dar spoiler, né, das respostas. Então, acompanhem aí a primeira imagem aí do retomando. Então, olha só. Então, vou dar algumas características aí para vocês observarem inicialmente. Essa é uma imagem, né, uma fotografia que mostra aí Paraisópolis, em São Paulo, né, no município de São Paulo. A gente consegue observar que nós temos aí moradias, né, características de moradias, e a gente consegue também observar alguns padrões na paisagem. Vamos retomar, vamos lembrar aquele conceito de paisagem lá do sexto ano, né, que tanto é trabalhado no sexto ano, que tanto é trabalhado na disciplina de geografia. Observem bastante a paisagem, os elementos que compõem essa paisagem, as características, né? Até a tonalidade da imagem, ela nos representam informações. Então, é importante a gente fazer essa leitura, fazer essa retomada, né, desse conceito de paisagem. Então, observem aí essa imagem. E agora, nós vamos ter a imagem número 2 já na sequência. Como eu disse, eu não posso dar muitas características, né? Vai passar aí para vocês a próxima imagem. Eu não posso dar muitas dicas, porque senão eu vou ajudar vocês no exercício, né? Então, a gente tem aí uma imagem, a gente consegue observar aí um número de, né, uma aglomeração de indígenas, né? A gente consegue ver as características, as cores, a gente consegue ver aí elementos da paisagem. Observe lá no fundo da imagem, né? O que vocês conseguem observar. O que será que ela está representando? O que será que essas pessoas estão fazendo, né? Então, aí fica esses questionamentos aí no ar por enquanto, porque nós vamos para um exercício agora, utilizando essas duas imagens. Por isso que eu falei que eu não podia chegar já descrevendo. Nós vamos para um momento de sondagem e nós vamos utilizar essas duas imagens. No retorno desse exercício, nós vamos poder discutir mais, falar mais dos elementos que compõem essa paisagem. Então, vai aparecer para vocês aí na tela o questionamento. Acompanhe aí comigo. Qual imagem é mais representativa da desigualdade? E qual representa melhor a diversidade? A professora Andréia acabou de falar sobre esses dois termos, né? Sobre a desigualdade e a diversidade. E também não é a primeira vez que aparecem esses dois termos aqui nas aulas para nós. Então, essa imagem ela vai ficar aí para vocês por alguns minutos com esse questionamento. Coloquem lá no chat as respostas e nós já retornamos para fazer a leitura. Tá ok?
Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria de agradecer aos alunos, né, que participaram aí de forma intensa, colaborativa, todo mundo colocando. Eu vi que vários alunos ali aceitaram, né, colocaram de forma brilhante, aí nós conseguimos filtrar alguns, né? O chat é muito rápido, muito dinâmico, né, professor? Então a gente tem às vezes essa dificuldade em conseguir captar o nome de vocês. Então eu vou ler aqui, né, algumas contribuições. Nós tivemos o Murilo Alves, Natiele e a Júlia Dias, que colocaram que a imagem 1 representa melhor a desigualdade e a imagem 2 a diversidade. E aí tem um outro aluno que colocou uma característica bacana da paisagem, né? Ele colocou aqui, o Matheus, ele colocou que em Paraisópolis é assim, né? Tem a imagem de Paraisópolis, é assim. É uma ponte que separa as casas dos prédios. Então, provavelmente, ele conhece, né, a região, e ele até conseguiu descrever um pouquinho para a gente a paisagem, o aluno Matheus. Muito obrigada. E aí, professora, diante dessas contribuições? Isso, muito bom. Ficamos muito contentes, né? Cada vez mais vocês participativos, engajados, trazendo aqui para a gente, para os colegas, os seus conhecimentos. É um espaço muito importante de aprendizagem e de troca de experiências. Com relação a essa questão, né, que foi colocada para vocês, a primeira imagem, né, ela retrata a comunidade de Paraisópolis, no município de São Paulo, né. No seu primeiro plano, ela mostra habitações, né, mais simples, habitações próximas ao que nós chamamos de autoconstrução. Né? E no seu segundo plano da imagem, até gostaria, se a direção pudesse voltar à imagem 1, por favor, né, enquanto a gente faz o comentário, para a gente rever. Né? Então, vamos lá. Então, nessa imagem 1, no primeiro plano, habitações mais simples, né, caracterizadas aí por uma questão que a gente chama de autoconstrução, em condições um pouco mais precárias. No segundo plano dessa imagem, nós temos prédios de vários andares, que podem ser consideradas construções mais caras, né? Então, essa imagem é mais representativa da desigualdade, pois percebemos um desequilíbrio em relação às condições de moradia desse lugar, né, que fica, mais uma vez, em Paraisópolis. Essa é uma paisagem típica só dessa área do município de São Paulo? Não. Nós encontraremos no estado de São Paulo, em outras regiões do Brasil, em outras cidades da América Latina, em outras regiões do mundo, imagens muito próximas à que a gente está abordando aqui na imagem 1. E agora, professora Milene, o que a gente pode falar da imagem 2? A imagem 2 ela é uma imagem super bacana e ela representa aí exatamente o que os alunos colocaram, a diversidade. Eu vou pedir para a imagem 2 voltar aí na tela para a gente poder fazer alguns apontamentos. Só lembrando que essa imagem é do 5º Encontro de Culturas Indígenas da Chapada dos Veadeiros, de 2015. Né? Então, é um grande encontro de populações, a gente consegue observar aí, né, a impressão que eu tenho é que eles estão fazendo um movimento de dança, né, um movimento de alegria, de saudação. A gente consegue observar que, lógico, é uma fotografia, mas a impressão que nós temos é que eles estão ali fazendo um movimento, né? Então, é importante a gente ressaltar que nessa imagem a gente consegue observar a diversidade cultural e étnica nesse encontro. E nesse momento, né, nesse encontro de 2015, tivemos diversas tribos aí sendo representadas, como é o caso da Kayapós, Chavantes, Guarani, dentre outras. Então, é uma imagem que, sem dúvida, ela representa a diversidade, né? Sem contar que é uma imagem belíssima, né, professora? Isso mesmo. Vocês já tiveram a oportunidade, né, de, em anos anteriores, estudar um pouco mais sobre os povos indígenas, e sempre é tempo, né, de aprofundar os estudos e conhecer a cultura, né, dos povos indígenas. Então, só retomando, a primeira imagem está relacionada à desigualdade e a segunda imagem à diversidade. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre sobre a questão das diversidades. Acompanhem conosco na tela, né? Nós trouxemos uma síntese para vocês que vai ajudar bastante a gente a entender aqui o tema da aula. Então, diversidades, né, a gente pode
trabalhar com a questão de características naturais, a gente trouxe aqui alguns exemplos, a diversidade biológica, quando a gente fala em biodiversidade, diversidade climática, diversidade pedológica, quando a gente associa a processos de solos, e também diversidades de características sociais. Então, quais são esses exemplos, né? Cultural, linguística e étnico-racial. Agora a professora Milene vai trazer para vocês um mapa para a gente trabalhar um pouquinho sobre os 17 países megadiversos, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, vai aparecer aí para vocês um mapa, né, super bacana. Acompanhem aí. Olha só, esse mapa, ele traz os países megadiversos. Então, reparem primeiro que é uma projeção aí que a gente tem todo o planeta, né? E esses 17 países, né, eles são listados, são organizados de acordo com uma organização que é chamada Conservação Internacional. Agora, inicialmente, eu quero que vocês observem apenas o continente americano. Vocês conseguem observar que o Brasil aparece aí, né, dentre os 17 países megadiversos? Não só o Brasil aqui na América do Sul, né? Então, vamos observar que nós temos o Brasil, Peru, Venezuela e Colômbia, né? E eles estão aí porque é onde fica aí parte da floresta amazônica. A gente não pode desassociar desse momento. E também temos outros países que estão aí representados no mapa, como é o caso da República Democrática do Congo, na África, né? A gente consegue observar ali, como é o caso da China e da Índia, na Ásia, onde a gente também consegue, né, observar aí a China e a Índia representada nessa tonalidade verde mais escuro, e também é o caso da Austrália, aí na Oceania. Então, a gente consegue fazer uma observação, lógico, são 17 países, eu citei alguns aqui para que a gente consiga, né, chamei atenção para essa visualização, mas só lembrando que no total são 17 países que apresentam aí características diferentes e por isso tem essa classificação de megadiversos. Isso mesmo. Então, nós trouxemos para vocês um resuminho do que a professora Milene abordou agora com relação ao mapa, então acompanhem conosco. É importante fazer alguns registros da aula, né? Ajuda na sistematização, no diálogo depois com seus professores. Então, vamos lá para essa anotação. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, com 20% do número total de espécies da Terra. Por isso, o Brasil está em primeiro lugar entre os 17 países de maior biodiversidade. O tema biodiversidade é fascinante, né? Vocês já devem ter estudado bastante isso com seus professores, né? A gente, hoje, nessa época que a gente estuda muitas questões de mudanças globais, né? A desenvolvimento sustentável, como que a gente pode caminhar para sociedades sustentáveis. A professora Milene tem trazido bastante aqui nas aulas a questão da Agenda 2030, as suas metas, os ODS. Então, esse tema biodiversidade é um tema que está sempre presente aqui nas aulas de geografia. E agora, a gente traz um outro exemplo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre diversidade social e a professora trouxe uma contribuição, não é isso, professora? Isso mesmo. Nós vamos ter agora um vídeo, né? Isso. Um vídeo que vai trazer aí uma discussão, é um vídeo curto, mas ele vem justamente para complementar toda essa nossa fala, né? Toda essa questão ligada à diversidade. Então, é bem bacana. É uma reportagem e vocês assistam aí e a gente vai retornar, né, trazendo aí vários questionamentos e discutindo essa temática. O Brasil tem mais de 800 mil índios de 300 etnias e que falam mais de 270 línguas. Nesta semana, o Encontro das Culturas Indígenas em São Paulo reúne lideranças de várias dessas etnias. O objetivo é divulgar a cultura e as tradições de cada um dos povos e discutir as políticas públicas para a proteção das tribos e dos territórios. Diferentes tradições indígenas em um só lugar. O professor Beuari, da tribo Tembé, do Pará, caça com arco e flecha. Para nós tudo tem uma ciência, né? Então isso não pode deixar à toa, né? Assim, deixar acabar. Nós temos que continuar com ela. E tem muito mais no Encontro das Culturas Indígenas. Este instrumento, o maracá, feito de cabaça e sementes, é utilizado em danças e rituais de reza.
Teve também contação de história. Este índio explica a origem de nomes de alguns lugares. Por exemplo, Niterói, no Rio de Janeiro, significa água escondida em tupi. O artesanato é feito principalmente de penas, madeira e muitas sementes. Música e dança marcam as culturas. Que é o canto e dança, né, que se chama toré, que é uma dança sagrada, onde a gente, no momento que a gente está dançando esse toré, a gente invoca os seres da natureza. Eu gostei, eu achei ela motivante e eu gostaria também de dançar junto com eles. Cerca de 200 pessoas de 70 etnias indígenas participam aqui deste encontro no Sesc em São Paulo. Além de divulgar um pouco da cultura, o objetivo é fortalecer políticas públicas. A mãe de Tamicuã foi assassinada durante uma invasão de terras indígenas dos Pataxó, na Bahia. Depois, ela veio para São Paulo para estudar serviço social. Como nós indígenas precisamos de sair das nossas terras ou da nossa cidade para estar estudando, para estar levando um conhecimento para o nosso povo, futuramente sim, eu gostaria de estar voltando, sim. São 100 lideranças, né, nacionais das etnias que estão lá para compor políticas públicas. Estamos de volta, né? Essa reportagem ela contribui para a nossa discussão e aí fica um questionamento para você, né? Para você fazer com seus colegas, com seu professor. Aí na sua região, na sua cidade ou cidades do entorno, tem alguma comunidade indígena? Você já visitou alguma comunidade indígena? Conhece ou estuda, né? Na escola, com alguém que faz parte dessa comunidade, né? O que você sabe sobre essa cultura? Vale também a gente aprofundar, né? Uma cultura tão rica, cheia aí de nuances, vale a pena aprofundar os estudos. E fica esse questionamento, né? Será que aí na sua cidade provavelmente deve ter bairros, deve ter ruas com nomes, né? Com características indígenas. Aqui no estado de São Paulo, né, professora? A gente tem uma gama gigante de ruas, de bairros, de cidades que têm nomes indígenas, né? De características indígenas. A minha cidade, que eu tanto falo aqui, é uma cidade com nome indígena, né? Paraibuna é um nome indígena. Então, vale a pena vocês aprofundarem os estudos nesse quesito. E aproveitando aí essa reportagem super bacana, ela fala dessa diversidade étnica e cultural, né, que é importante a gente ressaltar, mas também da linguística, que vem justamente com isso que eu falei, né, do nome da cidade, do nome das ruas, dos bairros, né? E será que a gente tem assim um conhecimento, né? A cultura é muito rica, então a gente precisa explorar essa cultura indígena brasileira. E aproveitando esse momento, quais foram assim as suas impressões desse vídeo, professora? Isso, professora Milene, realmente é importante, né? A professora trouxe contribuições para que vocês conheçam um pouco mais a sua região, da proximidade com diferentes povos, né? E essa reportagem ela traz justamente isso, né? O quanto é importante a gente reconhecer diversidades sociais que estão sendo trabalhadas, né? Trouxe a importância, né, dos povos indígenas, da sua diversidade étnica, cultural e linguística, a valorização, o respeito a essas etnias, a sua cultura. Uma palavra que apareceu bem no finalzinho da reportagem foi políticas públicas, né? O quanto é importante as políticas públicas para valorização e respeito aos povos indígenas. Eu gostaria de fazer um convite, né, professora Milene? Ainda hoje nós fizemos já uma aula do 7º ano para a gente trabalhar um pouquinho as contribuições, as influências dos povos africanos e indígenas na formação da cultura brasileira. Então, se você tiver oportunidade, acesse a aula do 7º ano, aqui do Centro de Mídias de Geografia. Amanhã a gente vai fazer uma aula ao vivo também sobre esse tema. A gente vai continuar falando sobre as influências indígenas. Você, né, já está no 9º ano, mas se tiver oportunidade, assista também a aula do 7º ano de Geografia para relembrar um pouco mais essas influências e aprofundar os seus conhecimentos sobre a diversidade cultural e social dos povos indígenas. Então, fica o nosso convite.
Muito bem. E agora nós vamos ter uma atividade, né? Eu vou pedir para que vocês acompanhem a leitura da atividade, lembrando que a atividade ela vai fazer referência ao mapa. Não fiquem desesperados, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura da pergunta e depois vocês vão ter acesso à pergunta em conjunto com o mapa para poder fazer a atividade. Então, acompanhem aí, atividade de diversidade religiosa. Então, nós vamos ter 2 questionamentos. O primeiro, a diversidade representada no mapa é de características naturais ou sociais? A segunda, a região islâmica está concentrada em 2 continentes? Quais são? Então, nós temos 2 questionamentos aí, 2 questionamentos importantes. Eu até vou pedir para passar para o próximo slide, que a gente já vai ter esse questionamento com o mapa. Olha, é com a utilização desse mapa, que é o mapa das principais religiões do mundo, que nós vamos conseguir responder essas 2 questões aí, né? Então, observem bastante, tem uma legenda aí do lado, né? Separadinha por cores, onde a gente consegue fazer uma leitura espacial das principais religiões do mundo, tá ok? Nós voltamos daqui a alguns instantes para discutir essas respostas.
Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer aí a todos os alunos, né, que estavam participando ativamente no chat. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos aqui. A Camila Nara, ela fez um questionamento, que ela fez a leitura do mapa e fez um questionamento. Então, peraí, Camila, vamos ver se seu questionamento está certo. Ela falou que era África e Ásia. Então, vamos ver se está correto. Mas eu também vou ler a contribuição de outros alunos. Cauã e a Rafaela falaram que para a primeira pergunta a resposta seria social. E o Luan colocou África e Ásia. E eu também gostaria de aproveitar que nós tivemos uma contribuição de uma professora que estava participando aí, professora Rosângela, que também estava lá contribuindo. Obrigada, professora. Né? Às vezes o chat é muito rápido, a gente não consegue pegar, mas quando a gente consegue filtrar, a gente vai agradecendo. Então, mais uma vez, obrigada a todos. E aí, professora, essa dúvida, né, da aluna Camila, será que é África e Ásia? Isso. Ela trouxe a segunda questão, né, que o islamismo é uma religião que está concentrada no norte do continente africano e no sudoeste da Ásia. Então, a maioria respondeu continente africano e Ásia está, obviamente, dentro do que está proposto. É importante a gente lembrar que nesse mapa, vamos voltar um pouquinho ao mapa, por gentileza? No mapa, o que nós temos, né? O islamismo ele está representado pela cor verde. Tá? Então, aqui nessa situação, a gente tem um pouquinho de dificuldade em visualizar a legenda, muitas vezes. Né? Então, o islamismo está representado pela cor verde. Neste mapa, o que a gente gostaria de destacar também? Que o cristianismo, é uma outra religião, né, entre as principais religiões do mundo. Ela aparece nos 5 continentes. Isso é só um detalhe que nós gostaríamos de ressaltar. Então, é importante que você se lembre que esse mapa mostra a religião da maioria da população de determinados lugares e há outras além dessa. Então, para a nossa questão, a gente perguntou, a religião islâmica está concentrada em 2 continentes? Quais são? Então, no continente africano e no sudoeste da Ásia. Com relação à primeira questão, era a diversidade representada no mapa é de características naturais ou sociais? A maior parte das respostas foram características sociais, não é isso, professora? Isso mesmo. Boa parte dos alunos, né, apontaram aí como sendo características sociais. E aproveitando essa onda, né, aí nós já tivemos esse exercício super bacana com o mapa, nós vamos para mais um questionamento, né? Então vai aparecer aí para vocês na tela o diversidade e desigualdade. Então acompanhem aí esse questionamento. Olha que bacana. A diversidade pode estar relacionada à desigualdade, né? Lembrando que são conceitos aí diferentes, mas será que eles se relacionam, né? Nós já vimos alguns itens relacionados a isso nas aulas anteriores. Vamos ver se vocês estavam ligados aí. Esse questionamento vai ficar para vocês por alguns instantes. Coloquem as contribuições lá no chat que nós já voltamos. Então, fiquem ligados aí na pergunta. Estamos de volta, vários alunos aí participando. Eu vou destacar que a maioria colocou sim. Nós tivemos aqui sim, mas são diferentes. Então, nós temos alguns alunos. Elisa, Daniel, Vitor, Esther, Cristi, Tamires. Pessoal aqui participando intensamente, professora.
Que bom, ficamos muito contentes, esclarecendo então que, mesmo sendo conceitos diferentes, os dois termos diversidade e desigualdade estão relacionados, né? Isso acontece porque, às vezes, uma população ou um grupo social pode sofrer preconceitos por serem diferentes. Nesse caso, as diferenças, que são a base da diversidade, podem gerar desigualdades. Vocês acompanham conosco na tela agora, a gente tem um mapa que traz a localização de Mianmar, que é um país que fica na Ásia, destacado em vermelho, onde vive uma etnia que sofre perseguição por ser diferente. Ela tem cultura, língua e religião diferentes daquelas da maioria da população. Então, agora a gente trouxe um vídeo rapidinho que a gente vai passar para vocês assistirem. Os Rohingyas, que ainda moram em Mianmar, vivem sob risco constante de genocídio. E a conclusão é de um relatório das Nações Unidas divulgado hoje. Segundo o documento, cerca de 600 mil Rohingyas ainda vivem no estado de Rakhine, em Mianmar, em situação deplorável. Eles não possuem cidadania, não podem se locomover livremente pelo país e possuem quase nenhum acesso à comida, educação, tratamentos de saúde, meios de subsistência e serviços. Em 2017, a maior parte da comunidade Rohingya, mais de 700 mil pessoas, fugiram para Bangladesh. Eles foram expulsos após uma série de ataques das Forças Armadas de Mianmar, que são acusadas de assassinato, estupro e incêndios criminosos contra a população Rohingya. Os que migraram também vivem sem perspectivas, em campos de refugiados. A crise do povo Rohingya é uma das mais antigas do mundo. O grupo é apátrida, ou seja, não possui cidadania de país algum, mesmo vivendo há dezenas de anos em Mianmar. Autoridades de Mianmar rejeitam as acusações da ONU de que tentam promover um genocídio contra a população Rohingya, mas têm feito pouco ou nada para tentar resolver a situação da comunidade. Estamos de volta agora, né, já para finalizar a nossa aula. Vai aparecer para vocês na tela uma atividade complementar, né? Converse com seus professores, com seus colegas. Então vamos para esse questionamento. Você conhece algum grupo social que, por ser diferente, sofre preconceito no Brasil ou em outra parte do mundo? Né? Se sim, qual, né? Citar esse grupo social. E também pesquise o que significa, esse termo apareceu no vídeo, hein? Pesquise o que significa ser apátrida, tá ok? Então a gente tem aí esses dois itenzinhos, esses dois questionamentos que ficam como atividade complementar. Nós ficamos por aqui, um grande abraço, até a próxima, que é amanhã, né? Isso Fiquem em mesmo. casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.